A linguagem é uma das capacidades mais fundamentais do ser humano. É por meio dela que a gente expressa pensamentos, sentimentos, desejos e informações. Mais do que um simples instrumento de comunicação, a linguagem é a base da vida social. É ela que permite compartilhar experiências, construir conhecimentos e organizar a sociedade. Desde a Grécia Antiga, filósofos como Aristóteles já reconheciam a importância da linguagem. Ele dizia que é a linguagem que distingue o homem dos outros animais e torna possível viver em comunidade. A linguagem tem alguns elementos essenciais. O primeiro é o signo, que representa alguma coisa para alguém. Esse signo é formado por duas partes: o significante, que é a forma material, com uma palavra, um gesto ou um som, e o significado, que é a ideia que esse signo traz. Além disso, a linguagem depende de regras, que organizam os signos em sistemas coerentes, como a gramática. Também depende de repertórios, que são os conjuntos de signos compartilhados por uma comunidade. Graças a esse compartilhamento, a comunicação acontece. As manifestações da linguagem são muito variadas. Existe a linguagem verbal, que inclui a fala e a escrita, e a não verbal, que aparece em gestos, expressões, imagens e símbolos. Também tem formas específicas: a linguagem matemática, feita de números e fórmulas, a informática, com códigos de programação, as artísticas, como música, teatro, pintura, dança e cinema, a corporal, que se expressa em posturas e movimentos, e a visual, que vai de placas e trânsito, os emojis que usamos todo dia. E muitas vezes, os tipos de linguagem se misturam. Por exemplo, uma propaganda ou um post nas redes sociais normalmente junta texto, imagem e som para reforçar a mensagem que quer transmitir. É importante não confundir linguagem com língua. A linguagem é a capacidade universal de se comunicar, que todo ser humano tem. Já a língua é a concretização dessa capacidade em sistemas específicos, como o português, o inglês ou o japonês. Ou seja, todo mundo nasce com a faculdade da linguagem, mas só aprende a se comunicar através de uma língua particular, que faz parte do grupo social onde a pessoa vive. A relação entre linguagens, pensamentos e cultura é muito debatida. Diversas teorias mostram que a linguagem não só expressa o pensamento, mas também molda ele. A hipótese de Sapir-Whorf, por exemplo, diz que a forma como pensamos o mundo é influenciada pela língua que falamos. Tem povos que têm várias palavras diferentes para a neve, e isso muda a forma como eles percebem esse fenômeno. Já Vygotsky, um psicólogo russo, mostrou que o pensamento nasce das interações sociais e da linguagem compartilhada. Depois, esse pensamento vai sendo interiorizado pelo indivíduo. Daí surge a questão: será que dá para pensar sem linguagem? Alguns defendem que sim, porque imagens mentais, emoções e sensações também são pensamentos. Outros dizem que o pensamento consciente só é possível com a linguagem. Também existe o contrário. Pode haver linguagem sem pensamento? Talvez, como quando alguém repete palavras mecanicamente sem refletir, mas nesse caso a comunicação perde o sentido criativo. A cultura também tem uma relação íntima com a linguagem. A linguagem é o veículo da cultura, porque é por meio dela que passamos tradições, valores, crenças e conhecimentos de geração em geração para serem lembradas nos anos seguintes. Mas a cultura também transforma a linguagem. Ela cria novas palavras, gírias, expressões e formas de comunicação, ou seja, é uma troca constante. Cada língua carrega uma visão de mundo. Um bom exemplo é a palavra saudade. Ele existe no português, mas não tem tradução exata em muitas línguas. Isso mostra como certas palavras expressam sentimentos únicos de um povo. Então, a linguagem não é só um instrumento de comunicação, ela é a parte da própria condição humana. É por meio dela que construímos pensamentos, preservamos e transformamos a cultura, criamos a ciência, a filosofia e a tecnologia da arte. Sem a linguagem, não haveria sociedade organizada, nem identidade cultural. É ela que nos permite criar um mundo humano e dar sentido à realidade que gira em torno de uma sociedade organizada e próspera.